Aloha, galera! 5 minutos de mulheres que correm com os lobos no projeto Marcas de Combate. E hoje é dia de história nova. Yay! A história da Vasalisa. Então, a história começa assim. Antes de começar a história, ouvido de 5 aninhos de idade para não fazer nenhuma interpretação prévia e ver qual cena ficou mais marcada depois, beleza? Então, a história começa assim. Era uma vez e não era uma vez. Uma família com um pai, uma mãe e uma filha que moravam num bosque lá na Rússia. E a mãe estava muito doente, ela estava de cama e ela estava definhando na cama. E quando ela já estava perto da sua morte, ela chamou a filha e entregou uma bonequinha para a filha. E o nome da filha era Vasalisa, ok? Então ela diz assim para a filha: Vasalisa, você guarda essa boneca com você, é a minha bênção para você. Guarda essa boneca e não conta pra ninguém que você tem essa boneca. E toda vez que você tiver alguma dúvida ou que você tiver com medo, você consulta a boneca. A boneca vai te ajudar pela vida. E a bonequinha, ela era vestidinha igual a Vasalisa, sabe? Ela usava a mesma sainha, a mesma blusa, mesmo avental. E aí, depois dessa orientação, a mãe faleceu. E o pai e a filha passaram um longo inverno de luto por conta do falecimento da mãe. Mas depois de um tempo a vida foi voltando ao normal e o pai se casou com uma outra moça. E essa moça tinha 2 filhas. Então foram todos morar na casa da Vasalisa, com o pai, a Vasalisa, a madrasta e as 2 irmãs. E em um determinado momento que o pai precisou se ausentar, a madrasta e as irmãs, elas sempre deixaram claro que elas não gostavam da Vasalisa. Elas faziam a Vasalisa trabalhar o tempo todo para elas. Nessa parte, a história é bem parecida com a história da Cinderela. A Vasalisa tinha que limpar todo o campo, a Vasalisa tinha que fazer todo o trabalho externo da casa e o trabalho interno também. Mas a Vasalisa, ela era muito boazinha. Ela era, sabe, ela não se importava de fazer isso. Então, ela fazia contente esse trabalho. E numa das ausências do pai, a madrasta e as irmãs, mesmo com a Vasalisa fazendo tudo de bom que ela fazia, elas ainda tinham muito ciúme da Vasalisa, elas tinham inveja da Vasalisa, porque a Vasalisa, ela tinha uma doçura que não era desse mundo. Então, quando o pai saiu, elas tramaram a morte da Vasalisa. Então, elas apagaram o fogo da casa, todos os fogos que tinha na casa. A gente está falando de uma história que é pré-energia elétrica. Apagaram todos os fogos que mantinham a casa aquecida e iluminada. E falaram para Vasalisa assim: olha, o fogo da casa apagou. E eu que sou a madrasta, não vou poder ir porque eu sou muito velha lá na floresta pedir fogo para Baba Yaga, e nem as minhas filhas porque elas têm medo. Então só você pode ir. E elas, né, sabiam que lá na floresta morava essa mulher que era uma espécie de bruxa que tinha fogo que poderia dar para Vasalisa. Mas elas também sabiam que a Baba Yaga ia comer a Vasalisa quando ela chegasse lá. Porque a Baba Yaga era uma bruxa do mal, a princípio. Então, a Vasalisa, como ela era muito boazinha, ela falou: não, tudo bem, eu vou. E aí ela pegou a boneca e saiu pelo mato escuro. E ela não sabia para onde que ela ia, porque ela não sabia onde era a casa da Baba Yaga. Então, ela foi perguntando para a boneca: vou para a esquerda ou para a direita? Eu vou em qual direção? E a boneca ia orientando, foi orientando ela. E toda vez que a boneca orientava ela, ela dava uma migalhinha de pão para a boneca. Então ela foi andando e de repente passou um cavalo branco e um cavaleiro vestido de branco montado neste cavalo. E aí aquilo que era noite virou dia, se fez a luz do dia lá no amanhecer. E ela continuou andando com a ajuda da boneca e daqui a pouco passou um cavalo vermelho com um cavaleiro vestido de vermelho montando este cavalo. E aí veio o meio do dia, o sol do meio-dia, ficou aquela cor alaranjada no céu. E ela continuou andando, procurando a casa da Baba Yaga. E aí, quando ela se deparou com uma casa bem engraçada, de repente passou por ela um cavalo negro com um cavaleiro negro montando ele. E aí ficou tudo escuro. E aí ela viu aquela casa, a casa, ela ficava em cima de pés de galinha, ela girava, a casa era toda, as arandelas, as bordas das janelas, e até mesmo a cerca da casa era feita toda de ossos. E na cerca, em cima de cada estaca de osso, tinha uma caveira humana e fogo dentro dessa caveira. E aí ela perguntou pra boneca: é aqui a casa da Baba Yaga? E a boneca disse que sim. E nisso,
ela vê um caldeirão voador vindo com uma bruxa dentro desse caldeirão, vindo voando pelo céu, e chegou para ela e falou assim: o que você quer aqui, garota? E aí ela disse assim: vovó, eu vim pedir o fogo, eu vim pegar fogo. E daí a Baba Yaga pergunta para ela assim: tá, e por que tu acha que eu vou te dar o fogo? E daí ela responde: porque eu tô pedindo. Daí a Baba Yaga fala assim: eu conheço os teus, eu sei que vocês foram muito negligentes de deixar o fogo apagar. Tudo bem, eu vou te dar o fogo, mas primeiro você vai precisar trabalhar para mim. E aí a Vasalisa aceita trabalhar para ela. Então ela entra dentro da casa da Baba Yaga e a Baba Yaga dá algumas ordens para ela. A Baba Yaga manda ela varrer a casa, manda ela lavar a roupa da casa e manda ela cozinhar para ela. Só que é tudo em grandes quantidades, é muito trabalho. E aí ela fica super apreensiva que ela não vai dar conta de fazer. Mas a boneca fala para ela: fica tranquila que tu vai conseguir. Então ela lava a roupa, varre e cozinha. E quando ela tá cansada, a boneca fala para ela: pode descansar, que quando você acordar vai estar tudo feito. E dito e feito, muitas vezes ela fica sonolenta, ela vai dormir, mas a boneca trabalha para ela durante a noite e quando ela acorda tá tudo certo. E aí a Baba Yaga fala: você deu conta, ok. E aí ela pede de novo: olha, hoje você vai ter que lavar a roupa, varrer, cozinhar, só que eu também quero que você separe esses milhos aqui, tá? Milho mofado numa pilha de monte de milho, o que for milho mofado do que é milho bom. E aí você, então, deixa tudo separadinho, porque depois eu quero fazer algum produto aí com esse milho. E aí ela fica desesperada: meu Deus, como é que eu vou dar conta? Era uma pilha gigante de milho. Só que a boneca diz: fica tranquila que você pode descansar que eu vou dar conta. E de novo ela consegue. E a Baba Yaga fica de novo impressionada. Como que essa menina tá conseguindo? Essa menininha tão novinha tá conseguindo tudo isso? E aí ela passa de novo as tarefas básicas de lavar, varrer e cozinhar. E agora ela pede uma tarefa ainda mais difícil, que é separar um monte de sementes de papoula de um monte de estrume. Então tem um montão de estrume cheio de semente de papoula lá dentro e ela pede para a Vasalisa separar. E de novo a Vasalisa fica desesperada, mas a boneca garante que vai fazer e fica feito. E claro, toda vez que ela conversa com a boneca, ela dá uma migalhinha de pão. E aí no dia seguinte, a Baba Yaga, ok, beleza, tu já conseguiu bastante coisa. E quando ela vê os produtos separados, o milho bom e as sementes de papoula, a Baba Yaga simplesmente chama umas mãozinhas que aparecem do nada, do lado dela, umas mãozinhas assim brancas, que transformam aquelas sementes de papoula num óleo, que transformam aquele milho em algum outro produto, em algum remédio. E a Vasalisa fica impressionada: nossa, da onde vieram essas mãos que trabalharam ali e transformaram aquele insumo num outro produto? E aí a Baba Yaga percebe que ela tá com vontade de fazer perguntas e ela fala: eu tô vendo que você tá curiosa, então você quer me perguntar alguma coisa? Mas cuidado, porque saber demais antes do tempo envelhece. E aí a Vasalisa pergunta: olha, no meu caminho pra cá passou um cavaleiro branco num cavalo branco. E aí ela fala: esse aí é a luz do meu dia, é o meu amanhecer. E o cavalo vermelho e o cavaleiro vermelho no cavalo vermelho? Esse aqui é o meio do meu dia, é o meu meio-dia. E o cavalo negro e o cavaleiro negro no cavalo negro é a minha noite. E aí a Vasalisa, ela fica tentada a perguntar sobre as mãozinhas, só que a boneca começa a se revirar no avental dela fala pra ela: pelo amor de Deus, não pergunta, não pergunta. E a Vasalisa obedece a boneca. E aí a Baba Yaga fica curiosa e pergunta pra ela: olha só, da onde que tu ficou tão espertinha assim? E a Vasalisa diz pra ela: foi a bênção da minha mãe. E a Baba Yaga não quer saber de bênção de mãe nenhuma. Então a Baba Yaga manda ela embora imediatamente. Fala: agora você pode sair daqui. E ela pega uma daquelas estacas, né, com o osso, com a caveira em cima e o fogo dentro e dá pra ela. E manda ela embora. E aí ela sai, mato adentro, de novo, de volta pra casa. Só que agora ela tem 2 auxiliares. Ela tem a boneca que ajuda ela a se movimentar no mato escuro e ela tem a caveira que ilumina o caminho. E ela vai vendo tudo que ela não tinha visto antes no caminho da vinda. E em determinado momento ela pensa em jogar a caveira fora, porque ela fica em dúvida se ela realmente deve levar esse fogo para casa. E a própria caveira vira para ela e diz: fica tranquila,
eu sei o que eu tô fazendo, você só precisa dar um passo depois do outro. E ela confia na caveira e vai. E aí, quando ela tá chegando perto da casa, a madrasta e as duas irmãs veem aquela caveira chegando com aquele fogo e começam a ficar desesperadas. O que que é isso? E quanto mais ela se aproxima, mais elas percebem então que é a Vasalisa, né, com o fogo. E a Vasalisa entra em casa e esse tempo em que elas mandaram a Vasalisa embora, certas de que a Vasalisa não ia voltar, porque ela provavelmente ia morrer na casa da Baba Yaga ou no mato, elas tentavam acender fogo de novo, elas tinham como acender, só que todos os fogos que elas tentavam acender na casa apagavam. Então elas tinham ficado esse tempo todo sem fogo. E aí a Vasalisa entra na casa, entrega o fogo e vai dormir, tranquila, porque ela já tinha feito o trabalho dela. E durante a noite, a caveira não tira os olhos da madrasta e das duas irmãs. E quando a Vasalisa acorda no dia seguinte, as três estão reduzidas a cinzas. Medite que parte dessa história ficou mais marcante para você. E amanhã a gente vai começar a destrinchar essa metáfora. Beijo!